Deixe a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 26. Eu quero falar com você hoje sobre esse tema, superando-se nas crises. Superando-se nas crises. Eu pergunto, quem aqui já passou por alguma crise? Crise de saúde? Quem já passou por crise familiar? Quem já passou por crise financeira? Quem já passou por crise profissional? Quem já passou por crise existencial, não sabendo por que existe? Quem já passou por crise de relacionamentos? Quem aqui acha que nunca vai passar depois de hoje assim por mais nenhuma crise? O termo crise vem da palavra crisei, que quer dizer juízo ou julgamento. É aquela ideia de alguém estar num fórum, frente a um juiz, e será pronunciada a sua sentença. Então, essa pessoa entra em aflição, em ansiedade, em angústia, e é desse quadro que se deriva a palavra crise. Não esqueça disso. Coração ansioso, pesaroso, sem paz interior. É disso que deriva a palavra crise. A maior parte das crises é imprevisível. Não há como dizer, vai passar o mês de junho, depois o mês de julho, aí lá no mês de agosto, lá pelo dia 10, vai começar uma crise na minha vida. Não, as crises são imprevisíveis na maioria das vezes. E nós temos que estar preparados para quando elas chegarem. Precisamos estar preparados para os momentos difíceis da vida. Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto nos diz, talvez a maioria dos irmãos já o sabe de cor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então não é que todas as coisas cooperam para todas as pessoas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então significa que quem conhece a Jesus, quem está servindo a Jesus, sua vida não está à mercê do destino, não está ao léu dos acontecimentos, não está à mercê das probabilidades. Não. Na vida de um cristão, eu posso entender que uma crise pode vir por duas razões mais primárias. A primeira delas é a imprudência. A imprudência de um cristão pode gerar sobre ele crises. Então, alguém que anda de forma imprudente, tomando decisões imprudentes e assim por diante, ele pode entrar em crise por causa dele mesmo. Já ouviu aquela expressão, tiro no pé? É mais ou menos isso, né? Tem gente que dá tiro no pé e depois diz, estou em crise, e agora Deus resolve aí para mim. E aí Deus resolve, na sua graça e misericórdia, mas depois dá outro tiro no pé, resolve de novo, Deus. E assim por diante. Existe gente que tem imprudência, então isso lhe traz naturalmente falta de paz interior. Mas também por permissão divina, um segundo motivo. E tem gente que não é imprudente, que anda em oração, em sabedoria de vida, buscando a Deus, mas passa por crises na vida, justamente porque em algum momento Deus está querendo falar, moldar, corrigir, trabalhar em nossas vidas, quebrantar nossos corações. É o filósofo cristão C.S. Lewis que diz o seguinte, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E por providência divina, nós encontramos na Bíblia Sagrada narrativas que elevam a nossa fé, que nos ajudam a entender como nós podemos superar momentos de crise na nossa vida, ou crises prolongadas. E um desses exemplos é o que está em Gênesis capítulo 26.
Primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Leia comigo. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que? Dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou muito rico, e possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram no dia de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado. E depois da morte de Abraão, ele lhes deu os mesmos nomes que já seu pai havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como não contenderam, chamou Rebeote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do exército. E disse-lhes Isaque: por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Agora pule para a última frase do versículo 29. A última frase diz: tu és agora o abençoado do Senhor. Repita essa frase comigo: tu és agora o abençoado do Senhor. Essa narrativa ocorre 19 séculos antes de Cristo. Houve fome na terra, diz a palavra de Deus. Uma fome pior do que a primeira fome. Isso talvez esteja se referindo na primeira fome
aos tempos anteriores, quando grande parte da população, inclusive, morreu por falta de alimento, por causa da seca. Seca prolongada, fome prolongada sobre a terra. E agora, num segundo momento, a mesma coisa está acontecendo, uma grande fome sobre a terra. Isaac era filho do patriarca Abraão, e passando pela terra da fome, ele resolveu migrar para o Egito, em busca de dias melhores. Sabe, quando alguém sai de um país em crise, buscando dias melhores, segurança, e assim Isaac estava pensando. Mas Deus disse, quando ele estava passando por um lugar chamado Gerar, Deus disse, fica aqui. E pior, era a terra dos inimigos, dos arqui-inimigos do povo de Deus, os filisteus. E Deus disse, fica por aqui. E ele obedeceu a Deus e fez amizade ali com o líder maior daquele lugar chamado Abimeleque. E por lá ele permaneceu, e lá Deus começou a fazê-lo prosperar. Lá ele enfrentou a pior crise da sua vida, em todos os lados, apertos de todas as formas. Mas é interessante que, simultaneamente às crises, ele ia superando e tendo também, da mesma forma, vitórias comprovadas na sua vida. Pois bem, e ele nos deixa algumas lições, alguns postulados, e eu quero trazer para todos nós hoje à noite aqui, porque daqui a pouco nós vamos também orar a Deus, pedindo graça ao Senhor sobre todos nós outros que em algum momento da vida enfrentamos crise. Mas o primeiro postulado, supera-se na crise quem obedece a Deus. Veja o versículo 2. O verso diz, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Nos tempos bíblicos, quando se dizia, houve fome, é porque houve seca prolongada, como eu já disse. E aí vinha a crise, e aí gente morria de fome, as plantações secavam, a sociedade, a economia entrava em falência. E Isaac, nesse momento, foi tentado a ir para a terra das oportunidades. Onde era a terra das oportunidades? O Egito. Por quê? Porque no Egito havia o rio Nilo, e independente de haver seca ou não, independente de chover ou não, as margens do Nilo eram férteis, e as pessoas iam para lá, habitavam lá, plantavam e colhiam, então não havia fome para quem morava às margens do Nilo. E ele estava dizendo no seu coração, eu vou para lá. E Deus diz, não, contra a lógica você não vai. Isaac, fica aqui, fica na terra da crise, fica na terra onde as coisas não estão bem, fica na terra da fome mesmo, porque aqui é que eu vou tratar com você. No momento da crise, eu imagino assim, Isaac pensando, é melhor ser um estrangeiro anônimo lá no Egito, do que eu ficar aqui como herdeiro da promessa do meu pai Abraão, mas morrer de fome. Então a lógica é ir e pelo menos sobreviver. Esse é o perigo quando nós enfrentamos crises na vida. Dizem que um insensato é aquele que pensa com as pernas. As pernas vão mais rápido do que o raciocínio. E quando vê, ele já está indo para outro lugar, já está mudando a sua geografia, já está indo para outra cidade porque enfrentou uma crise, já está saindo da família porque enfrentou uma crise, já está deixando os amigos porque os relacionamentos entraram em crise, já está mudando de igreja porque entrou em crise, já está mudando de religião porque entrou em crise, e as pernas funcionam mais rápido do que a sensatez. Na crise, é um perigo você tomar decisões rápidas, que você pensa que são fáceis, e depois elas te traem. Existe um princípio que a gente usa assim, e a gente sempre diz isso no aconselhamento pastoral, nunca tome uma decisão com a poeira levantada. Por quê?
Porque logo você se arrepende da decisão que tomou com a poeira levantada. Então, na crise, não projete felicidade em outro lugar, dizendo assim: eu estou em crise aqui, mas que bom, se eu estivesse lá, ou se eu estivesse acolá, aí sim eu não teria os problemas que estou enfrentando aqui. E por vezes Deus está dizendo: fica na terra da crise, que é aí que eu vou tratar com você. Esse mesmo sentimento o apóstolo Paulo teve. Ao longo do ministério, no meio dos apertos de perseguição, ele se comunicou com os irmãos de Roma, e aí nasce a carta aos Romanos, dizendo: eu quero ir pregar na Espanha, eu quero me mudar para a Espanha, plantar igrejas lá. Por quê? Porque era a terra das oportunidades, era a terra da liberdade. Lá qualquer pessoa podia praticar qualquer religião, era bem-vindo, etc. E Paulo ficava imaginando: é para lá que eu tenho que ir. E há um texto na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, que a Bíblia diz assim: e o Espírito Santo impediu-nos de ir para a Espanha. Por quê? Porque Paulo tinha que ficar na sua terra de crise. E é lá que ele deixou os legados que temos de vida e ministério. É da terra da crise, do fundo das prisões, que ele escreve grande parte das suas 13 epístolas, que hoje edificam as igrejas. Nós não teríamos isso se ele tivesse ido para a sua terra das oportunidades, a inspiração de vida. E porque Paulo obedeceu e não cedeu à facilidade da missão na Espanha, é que nós temos hoje o grande exemplo do apóstolo Paulo para seguirmos. Senão ele seria um anônimo ao longo da história. Há um livro que diz assim: floresça onde você está plantado. É muito difícil florescer onde está plantado, justamente por causa dessa tentação de mobilidade. Fique no deserto de Gerar. Mas também, além da obediência, supera-se na crise quem não se esquece das promessas de Deus. Veja bem, no texto que lemos, Deus reafirma algumas promessas, promessas que na geração anterior Deus tinha dado a Abraão, e agora ele reafirma ao seu filho Isaque. As promessas de Deus a Abraão vieram nos melhores momentos, momentos de bonança na vida de Abraão. Mas Deus reafirma essas promessas a Isaque nos momentos de crise de Isaque. É interessante isso, que nos momentos de crise a gente acha exatamente o contrário, de que Deus está esquecendo da gente. E é nesse momento que ele reafirma as suas promessas. Nas intempéries da vida corremos o risco de esquecermos ou até duvidarmos dos atributos de Deus em cumprir as suas promessas, a fidelidade, a bondade, o amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus vela pelas suas promessas. Em outras palavras, a palavra velar quer dizer o ficar sem dormir. É como se Deus tivesse as suas promessas para a sua vida e Deus fica de olho nelas. Ele não dorme, ele está olhando para que essas promessas se cumpram no momento certo na sua vida. Aleluia. Alguém contou, eu não tenho paciência para isso, mas alguém contou e disse que na Bíblia Sagrada nós temos 3.200 promessas. Parte delas são condicionais e parte incondicionais. As condicionais são aquelas que Deus diz assim: se você for obediente aqui, se você fizer aquilo outro ali, eu te darei isso. A promessa de Deus, por exemplo, ao povo de Israel: sejam obedientes e vão herdar toda a terra da promessa nos limites norte, sul, leste, oeste. A terra inteira será na proporção da obediência de vocês. E é interessante que a terra nunca foi inteira dentro da promessa. É uma curiosidade da geografia bíblica. Por quê? Porque o povo de Deus nunca foi totalmente obediente a Deus.
Mas interessante, essas são as condicionais. As incondicionais são aquelas que Deus diz: eu farei tal coisa, independente do que nós fizermos, Ele fará o que Ele prometeu. Por exemplo, a promessa da segunda vinda e arrebatamento da igreja. Independe do que nós fizermos, isso vai acontecer, sim. Dependente do ser humano se mover, ou aceitar ou não aceitar. São promessas incondicionais. E no texto existem duas promessas condicionais. Isto é, Deus dizendo: seja obediente, fica na terra de Gerar, enfrente a crise. Primeira promessa, versículo 3, promessa de presença divina. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. Nas épocas difíceis, corremos o risco de perder a consciência de presença de Deus. Sentimos-nos desamparados, mas não estamos desamparados. Deus está dizendo: habita nela, habita na terra, eu serei contigo. Pense na promessa de Jesus à sua igreja: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Quando Deus é conosco, nós somos invencíveis onde estamos. Nós enfrentamos tempestades porque Deus é conosco. Nós derrubamos muralhas porque Deus é conosco. Nós abatemos gigantes porque Deus é conosco. Nós fechamos boca de leões porque Deus é conosco. Nós passamos por rios, vales, fogo, fornalhas porque Deus é conosco. Promessa da presença de Deus, a igreja, promessa da presença de Deus, a igreja de Chapadão do Sul, promessa da presença de Deus, aqueles que servem e amam ao Senhor. A segunda promessa, promessa da bênção divina, versículo 3, a última parte, o versículo 4, serei contigo e te abençoarei. Promessa de bênção, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Bênção de Deus. O que significa a palavra bênção? Vez ou outra nós confundimos bênção com dádiva. Já vi gente dizendo: olha, consegui comprar isso aqui, isso foi bênção de Deus. Isso foi dádiva de Deus. De uma certa forma é bênção de Deus, mas dádiva de Deus. O que é bênção? É Deus proclamando, Deus elogiando você, Deus no mundo espiritual dizendo: vai, que eu estou com você, estamos juntos, né? Como faz a moçada, estamos juntos. Isso é bênção de Deus, é aprovação de Deus para o decorrer da sua vida, a aprovação de Deus para a sua história de vida. Isso significa bênção de Deus. Olha que coisa interessante: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Sabe quando se cumpre essa promessa? Essa promessa foi feita a Abraão em Gênesis 22, 18. Essa promessa está sendo reafirmada a Isaac. Da descendência de Isaac vem o Senhor Jesus, que morre na cruz do Calvário, perdoa os nossos pecados, nos justifica, e nele nós conhecemos a salvação. E aí Jesus é assunto ao céu, e depois nasce a igreja no dia de Pentecostes. E quando nasce a igreja, ela se expande pelas nações da terra, e as nações da terra começam a ouvir o evangelho de Cristo. Então essa promessa se cumpre quando o movimento missionário começa, e nós aqui em pleno século 21, em Chapadão do Sul, somos frutos dessa promessa de Deus a Isaac no meio da crise. Já pensou nisso? Eu e você fomos alcançados um dia, porque o evangelho saiu da Ásia Menor, Paulo pregando o evangelho. Aí, em sonho, ele é desafiado a ir para a Macedônia, e ele vai para a Macedônia. Isso significa que o evangelho entra na Europa.
da Europa, dali um tempo para a América do Norte, e lá, séculos depois, para a América do Sul, e chega ao Brasil através dos missionários. Pois bem, e eu quero te dizer, nesse texto, essa promessa de bênção acontece, se cumpre em nossas vidas. Também somos frutos desta promessa de Deus a Isaac, somos parte dessa promessa. Em terceiro lugar, supera-se na crise quem se dispõe à correção divina. Dos versículos 6 indo até o 11, nós encontramos uma situação constrangedora, e aqui revela-se pecados na vida de Isaac. Veja bem, 3 pecados aqui são evidentes, pelo menos na vida deste patriarca, e Deus os trata, justamente onde Deus disse: fica, porque eu quero te tratar aí, nessa terra, os meus instrumentos estão aí, nesta terra, para o tratamento. Isaac já vira seu pai Abraão fazer a mesma coisa. Sabe quando você está no meio de uma enrascada, e aí no meio de uma enrascada você fica com medo? Ficando com medo, para fugir da enrascada, você diz assim: tem um caminho mais fácil, o caminho da mentira. Se eu der uma mentirinha aqui, eu consigo desviar o problema ali e fico bem acolá. E afinal, é apenas um pequeno atalho desse tamanho para me livrar de um problema desse tamanho. Nós, os cristãos, precisamos falar a verdade, nem que tenhamos um peso de verdade contra nós. É melhor, dizem por aí, que é melhor você ficar vermelho de uma vez e dizer: olha, eu errei mesmo, perdão, da próxima vez eu faço certo, me desculpe, estou envergonhado, confesso aqui. Mas é melhor assim do que ficar amarelando sempre, inventando uma mentira para cobrir a outra, de repente a terceira para cobrir a segunda, de repente a quarta para cobrir a terceira, só que aí escapa a primeira, e aí você não tem mais como ficar bom. Isaac parece que estava nesse caminho, e ele está na terra de Gerar junto com a sua esposa. A Rebeca, diz a Bíblia, é muito bonita, muito formosa. E acontece que Isaac diz para ela assim: olha, para que os cidadãos dessa terra não me matem por causa de você e da sua beleza, é melhor a gente dizer que você é minha irmã. Aí, dizendo que você é minha irmã, qualquer coisa eu posso até ficar sem você no casamento, mas a gente escapa com vida. Acontece que essas coisas têm, essas falas têm a perna curta, como dizia nossos avós, nossos pais. E aí, de repente, o líder maior vê Isaac e Rebeca no momento mais íntimo deles e diz: a Rebeca é evidente que não é sua irmã. Por que você está mentindo para a gente? Você está mentindo, e se alguém pegasse a sua esposa, levasse, o que aconteceria? Deus traria maldição sobre o nosso povo, por causa da sua mentira. Olha que coisa interessante, Deus usa o ímpio, aquele que não conhece a Ele, para puxar a orelha do crente. Não é vergonhoso isso? Né? Mas às vezes Deus faz isso. Deus usa aqueles que nem conhecem a Jesus para dizer: olha, você não devia estar falando isso, você não devia ser desse jeito, você devia se cuidar melhor. Deus usa o rei pagão, Abimeleque, para corrigir o Isaac. E a gente não gosta das correções de Deus. A disciplina de Deus é doída. A disciplina de Deus nos torce a orelha no meio da nossa caminhada. Mas Deus por vezes diz: fica em Gerar, porque eu vou aqui corrigir a sua vida. Um autor chamado J.B.
Phillips, no seu livro Se Seu Deus é Pequeno Demais, ele diz o seguinte, que a gente chega num momento da vida e começa a culpar Deus pela oração não respondida, pela tragédia imerecida, e chamamos Deus de desmancha prazeres. O Deus desmancha prazeres, porque a vida está decorrendo e de repente Deus põe um freio para tratar com a nossa vida, com o nosso caráter, com as nossas atitudes. Hebreus 12, 5 e 6, a palavra do Senhor diz: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem reclames, porque quando por ele fores reprovado, porque o Senhor corrige o filho a que ama. Deus usa os Abimeleques da vida, Deus usa os desertos de Gerar, Deus usa os momentos de crise para nos corrigir. E talvez você esteja passando uma crise para ter uma correção de Deus. Talvez a grande parte das crises da minha vida, pelas quais já passei, foram para Deus me corrigir. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Quarto postulado: supera-se na crise quem vence os prognósticos negativos. Veja comigo o versículo 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Semeou Isaac, isto é, formou uma lavoura. O cara, para plantar uma lavoura em tempo de seca, num deserto, de duas uma: ou ele é doido, ou é otimista demais. Ele era otimista demais. Isaac foi muito otimista. Eu fico imaginando alguns sacos de semente lá na tenda de Isaac, e ele olhando para aqueles sacos de semente, dizendo: isso aqui vai ser o nosso almoço, nosso café, nossa janta, isso aqui nosso almoço, nosso café, nossa janta, por alguns meses, depois isso tudo aqui acaba, vamos torcer para a fome acabar. Mas não, ele pega essas sementes todas e semeia na terra seca. Eu fico imaginando os caras dizendo para ele: o que você está fazendo? Né? A fome já bateu e você ainda desperdiça sementes em terra seca. E a Bíblia diz que as sementes nasceram e ele colheu, e colheu muito. Ele dependia absolutamente da chuva vir. Era tudo ou nada. Escolheu tudo. Plantar ou morrer, escolheu plantar. Em tempos obscuros, medrosos não investem. Em tempos difíceis, os preguiçosos não trabalham. Em tempo difícil, o incrédulo perde a esperança. Mas o otimista é aquele que em tempos difíceis planta e espera colher. Isso me faz lembrar um senhor japonês. Acabou a Segunda Guerra Mundial. O país estava na falência. 1 litro de gasolina custava uma fortuna no Japão nessa época. E esse senhor, chamado Soichiro, resolveu fazer um novo conceito, mais econômico e silencioso, de motocicletas. Ele olhava aquelas motos pesadas, barulhentas, dos soldados alemães que você vê nos filmes de guerra, e ele disse: eu quero fazer alguma coisa diferente, prática, silenciosa, veloz. E aí então ele não consegue mais pagar o aluguel da sua casa, ele se muda para o barracão, ele vai à falência, ele começa a vender os móveis da casa para comprar alguns litros de gasolina e fazer o seu experimento. E aí, de repente, ele consegue o seu intento, uma motocicleta leve, silenciosa, rápida e com melhor potência. E aí ele sai fazendo propaganda disso, e vai vendendo, e vai conseguindo fazer outras, e depois outras. Seu sobrenome é Honda, Soichiro Honda, o maior vendedor, fabricante e vendedor de motos durante muitas décadas no mundo inteiro. Como é que ele começa?
semeando no meio da crise. Como o nosso amigo Isaac aqui do texto. Mas também o quinto postulado: supera-se na crise quem está preparado para as oposições. Muitos desistem das suas labutas, das suas lutas, em meio às crises, por causa da oposição. Escute isso: os maiores projetos de Deus para a humanidade foram marcados por severas oposições. E a gente tem essa ideia assim: se é de Deus vai dar tudo certinho, nenhuma oposição. Já viram essas coisas assim? Crente que ora e diz assim: eu estou orando por isso aqui. Se tudo der certinho é porque era a vontade de Deus. Às vezes tudo vai dar erradinho. E aí que era a vontade de Deus. É porque a gente faz as contas conforme o nosso bem-estar. A gente não quer enfrentar a oposição. Mas escute isso: houve oposição pontual na saída dos hebreus do Egito. Durante todo esse tempo, Faraó e o Egito fechavam o coração e se opunham radicalmente a Moisés e Arão. Houve oposição intensa na reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Houve oposição constante na vida de todos os profetas. Nenhum deles escapou de oposição. Houve oposição aguerrida no ministério de Jesus Cristo. Houve oposição frontal na expansão da igreja ao longo dos séculos. E se você está enfrentando alguma oposição por causa do Evangelho de Cristo, sinta-se bem com isso. Você está no caminho certo. É que a gente não quer ouvir isso. Isaac enfrentou oposições em meio à crise e, começando a prosperar, ele enfrenta oposições. Por exemplo, versículo 14, veja comigo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de forma que os filisteus lhe tinham inveja. Há uma sutil diferença entre admiração e inveja. O que é admiração? É eu olhar para alguém que está se destacando mais do que eu e dizer assim: que legal. É olhar para o gerente da empresa e ele está prestes a ser promovido para diretor, e você olha e diz: que joia, me ensina alguma coisa, eu quero aprender com você, estou aqui para te ouvir, né? Que bom, né? O admirar, o dizer: olha, vou torcer por você, cresça mesmo, né? E um dia lembre de mim e me ajude também nessa empreitada. Ok. Isso é admiração. O que é inveja? É muito parecido com a admiração. Só que aqui dentro está dizendo assim: olha, cresça mesmo, né? Seja diretor da empresa, mas tomara que lá de cima um dia você caia, porque aí eu tenho meu lugar seguro aí. Entenderam isso? Só que a inveja você não verbaliza, mas você vive ela aqui dentro. Veja bem, invejar é cobiçar, invejar é querer, mas às custas da queda do próximo. O invejoso é aquele que sente-se triste com o sucesso do próximo. O invejoso é aquele que sente-se triste porque alguém está no lugar que você sonhou estar. O seu sucesso pode despertar a inveja de alguns e a admiração de outros. Tomara que desperte a admiração de todos. A inveja pode ser passiva, aquela interiorizada, onde o invejoso sofre. Mas ela pode ser ativa, quando se transborda em ódio, quando se extravasa em agressão moral, psicológica. E nesse caso aqui ela extravasou. Os filisteus tinham inveja ativa de Isaac. A Bíblia diz que eles entulharam os poços de Isaac. Isaac cavou os poços que lhes fazia prosperar. Os poços onde seu pai Abraão já tinha cavado.
ele cava e sai água boa no deserto, e aí à noite os filisteus vêm e entulham um poço. Ele cava mais um poço, os filisteus vêm e entulham, terceiro poço, entulham. Primeira oposição, a inveja dos filisteus. Segunda oposição, a rejeição de Abimeleque por ele. Versículo 16, disse Abimeleque, que até então era amigo de Isaque. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Que coisa interessante, enquanto Isaque era trabalhador, batalhador, lutador, o Abimeleque é amigo dele. Aí de repente o Isaque prospera, o Abimeleque vira inimigo. Já viram isso acontecer? Quando enriqueceu, virou concorrente de poder. E aí o Abimeleque diz: Isaque, vai embora daqui. Vai embora, o Gerar ficou pequeno para nós dois. Alguns são rejeitados por seus fracassos, mas pasmem, outros são rejeitados pelos seus sucessos. Terceira oposição, a contenda. Versículos 20 e 21, os filisteus lutavam contra os pastores, os funcionários de Isaque. Aqueles que cuidavam das ovelhas, dos bois, iam tendo contendas, brigas entre eles. E como é difícil você ficar num ambiente de brigas. Como é difícil você ficar em ambiente de disputa de poder. Como é difícil isso. Você se sente pressionado, esmagado de um lado, do outro. E a vida vai perdendo, o teto vai achatando quando você vive nesse tipo de coisa. Discussão, disputa de espaço, egos e tudo mais. Todos nós, em algum momento, sofremos as oposições, seja pela inveja, pela rejeição, pela contenda ou por outros tantos motivos, mas vence, supera-se na vida quem está disposto na sua caminhada a enfrentar as oposições. Sexto postulado, supera-se na crise quem transforma o passado em referência. Veja comigo versículo 18, apenas o 18. E tornou Isaque a abrir os poços que cavaram-se nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Aparece aqui o pai, Abraão. Os poços, os mesmos nomes, os mesmos locais, referência de passado. Veja comigo versículo 24 e 25. Aí Deus coloca novamente essa referência de passado. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E aí faz a promessa, em versículo 25, então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou uma tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Com quem que Isaque aprendeu a erguer altares? Com Abraão, seu pai. Com quem que ele aprendeu a fazer tendas? Com Abraão, seu pai. Com quem ele aprendeu a cavar poços nos lugares certos, mesmo no meio do deserto, achar o lugar certo que vai dar água. Experiência de vida. Querido irmão, querida irmã, todos nós ao longo da vida, em algum momento, para superarmos as nossas crises, precisamos dar uma olhadinha para o nosso passado, para aqueles que já foram antes de nós, ou aqueles que já branquearam os cabelos e a barba, aqueles que já têm mais experiência para compartilhar, aqueles que já viveram por onde, já passaram por onde nós estamos passando hoje. Nós precisamos ouvir isso, é experiência de vida. É interessante que o homem sábio é aquele que sempre, em algum momento da sua caminhada para a frente, está olhando também para trás, em algum momento. A gente chama isso dos retrovisores da vida. Todos nós precisamos ter retrovisores na nossa caminhada. E não podemos só olhar para o passado. Tem gente que só vive de passado. É como se você pegasse seu carro aqui
e fosse olhando no retrovisor, achando que está dirigindo, mas só olhando no retrovisor daqui até São Paulo. Você não chega nem na vaca parida e já vai bater o carro. Porque só está olhando aqui, para trás, né? Mas a caminhada é aqui, olhando para frente, dirigindo, mas o retrovisor nos faz entender quem vem atrás, nos dá essa segurança. E por vezes Deus coloca na nossa vida esse bom senso de olharmos para o passado, para o legado dos pais, dos avós, para os exemplos dos irmãos de fé mais antigos, para os ensinos, para a sabedoria dos anciãos. É por isso que Jeremias diz: perguntai pelas veredas antigas e andai por elas e encontrareis descanso. Sétimo e último postulado: supera-se na crise quem transforma o cotidiano em adoração. Volte ao versículo 25. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque aprendera com Abraão, seu pai, a levantar altares, o lugar do encontro ou reencontro com Deus. Altar tem a ver com adoração, tem a ver com gratidão, tem a ver com culto a Deus, tem a ver com nossa relação com Deus. Altar tem a ver, não estou me referindo a um objeto altar, mas estou falando do altar daqui, o altar do coração, onde você ao longo da caminhada se reporta a Deus, ajoelha, nos momentos difíceis da vida, você sabe onde buscar socorro, aos pés de Deus. Esse é o altar do crente, esse é o altar do homem de Deus, do pai de família, da mulher sábia. O altar armava tendas. Isso tem a ver com a nossa peregrinação nessa vida, isto é, a nossa cidadania, o nosso morar, o nosso viver, o senso de pertencimento a algum lugar. É a nossa vida de cidadão chapadense. Cavar poços tem a ver com os empreendimentos, tem a ver com o trabalho, com a profissão, com o curso da faculdade, tem a ver com a provisão para a vida, tem a ver com a profissão. Todos nós ao longo da vida precisamos armar tendas, isto é, pertencer. Todos nós precisamos cavar poços, mas primeiro de tudo, altar. Olha que coisa interessante, na sequência aqui aparece em primeiro lugar altar. Então levantou ali um altar. Aleluia. Uma observação aqui. Abraão, pai de Isaque, tinha um sócio, sobrinho chamado Ló. Lembram disso? Lembram da história? Ló era extremamente materialista, consumista. E a Bíblia diz que Abraão ia levantando altares e armando tendas. Isto é, adoração a Deus e pertencimento social. Enquanto que Ló, você nunca encontra armando altares. Obrigado. Você nunca encontra Ló construindo altares. Sempre armando tendas. E a Bíblia diz tendas, armando suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Quando chegam os momentos de aperto na vida, o Ló se desfaz, se dilui, mas Abraão erguia altares, adorava primeiro. E essa lição o Isaque aprende: primeiro adoração a Deus,
Primeiro o altar a Deus, não negligencie a adoração, não negligencie o buscar a Deus. Arme suas tendas, mas primeiro levante altares. Cave seus poços, mas primeiro levante altares. Um sábio do passado dizia: a diversidade desperta em nós capacidades que em circunstâncias favoráveis teriam ficado adormecidas. Deus permite um capítulo inteiro de Isaac na terra da crise, para que ele possa contar essa história de superação a nós aqui hoje. Supera-se na crise quem obedece a Deus. Supera-se na crise quem não esquece as promessas de Deus, quem se dispõe à correção divina, quem vence os prognósticos negativos, quem está preparado para as oposições, quem está em paz com o seu passado e o tem como referencial, quem transforma o cotidiano em adoração. E o texto termina com duas expressões que fecham essa narrativa. Começa falando de crise e fome, inseguranças. Versículo 28, veja como vai terminando esse texto. E eles responderam, isto é, os filisteus, dizendo para Isaac agora: vimos claramente que o Senhor é contigo. Aleluia. Versículo 29, a última parte: tu és agora abençoado do Senhor. São príncipes pagãos dizendo para Isaac: agora nós vemos a mão de Deus abençoando você.